Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quinta-feira. Já vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 24, né? Vimos que Paulo foi enviado ao governador Félix, né? E agora as acusações contra Paulo, né? E após 5 dias, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais informaram ao governador acusações contra Paulo. Então fizeram lá o relato, né? E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego e que atos dignos são feitos a essa nação por tua providência, sempre e em todo lugar, excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo o agradecimento. Mas para não importuná-lo demasiadamente, suplico-te que nos ouça com a tua clemência as nossas poucas palavras, porque temos achado que este homem é uma peste que promove sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e um líder da seita dos nazarenos. Ele falando isso sobre Paulo, né? Então ele falando para o sumo sacerdote, né, falando isso, e sendo aí desprezadamente considerado Paulo, né, como um sujeito uma pessoa que fazia mal, né, tá certo? Mas o tribuno Lísias veio a nós e com grande violência tirou das nossas mãos. Lembra da história que Lísias ficou com medo, achou oportuno e tirou da mão deles lá, que eles iam matar Paulo, né? Então Paulo apresenta uma defesa perante Félix. Então Paulo, depois que o governador tinha acenado para ele falar, respondeu: porque eu sei que tu és há muitos anos juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Paulo já conhecia a figura, né? Porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. Bom, o fato é o seguinte: Félix era desprezível e vil, né? O Tértulo aqui baixou uma falsidade descarada, né? Você que foi falso, né? Desonesto. O caráter de Félix era desprezível. Era desprezível. Um exemplo de licenciosidade desenfreada que manchou seu caráter é visto facilmente em sua aliança com Drusila, que nessa época já havia sido consumada, por meio das artes enganosas de Simão Mago, um feiticeiro cipriota, quer dizer, cria em feitiçaria, essas coisas todas, né? Félix havia induzido essa princesa a deixar seu marido e tornar sua esposa, tá? Então a história mostra isso, né? Certo? Félix não se enganou com relação a Paulo. O próprio Félix residia há tanto tempo em Cesareia, onde a religião cristã era conhecida há muitos anos, que ele conhecia melhor essa religião do que os judeus supunham, e não foi enganado por suas representações, tá? Então, Paulo depois é mantido em custódia, tá? E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu: por que agora vai em teu caminho? E quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Além disso, esperando que lhe fosse dado dinheiro por Paulo, para que o soltasse, mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Quer dizer, o sujeito também era um corrupto, né? Mas após 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo preso, simplesmente para agradar aos judeus, e falou: fica preso, né? Paulo, então, tenta apelar para César, né? E é o capítulo 25. O que nós temos aqui é que na contenda em Cesareia, Félix é removido, né? Depois dessa situação toda aí. No final deste período, houve um terrível conflito entre a população de Cesareia. Havia disputas frequentes que se tornaram um conflito permanente
entre judeus e gregos a respeito de seus respectivos direitos e privilégios na cidade. Todo o esplendor de Cesareia, seus templos, palácios, anfiteatros, eram devidos à ambição do primeiro Herodes. Até mesmo o porto, ao qual Cesareia devia toda a sua prosperidade e importância, tinha um porto, né? Tá certo? Fora construído por ele com imenso dispêndio de dinheiro e trabalho. Os habitantes judeus eram numerosos e ricos e reivindicavam a cidade como deles, porque seu rei havia feito muito por ela. Os gregos, com igual persistência, mantinham seu direito à precedência. Perto do final dos 2 anos, essas dissensões levaram a um combate feroz no mercado, resultando na derrota dos gregos. Félix, que ficou do lado da facção gentia, veio com suas tropas e ordenou que os judeus se dispersassem. O comando não foi instantaneamente obedecido pelo partido vitorioso, e ele ordenou que seus soldados avançassem sobre eles. Felizes por terem uma oportunidade de se satisfazer o seu desejo, né, em prejudicar, né, o ódio que eles tinham pelos judeus, eles executaram a ordem da maneira mais impiedosa e muitos foram mortos. Como se isso não bastasse, Félix, cuja animosidade para com os judeus aumentava a cada ano, agora dava aos seus soldados liberdade para pilhar as casas dos ricos. Estes atos ousados de injustiça e crueldade não podiam passar despercebidos. Os judeus fizeram uma queixa formal contra Félix e ele foi convocado a Roma para responder às acusações. Ele sabia muito bem que seu curso de extorsão e opressão lhes dera terreno abundante para reclamação, mas ainda esperava conciliá-los. Por isso, embora tivesse um respeito sincero por Paulo, decidiu gratificar a malícia deles, deixando-o prisioneiro. Mas todos os seus esforços foram em vão. Embora tenha escapado do banimento ou da morte, foi destituído do cargo e privado da maior parte da sua riqueza, que era ilícita, né? Drusila, cúmplice em sua culpa, a esposa dele, depois pereceu com seu único filho na erupção do Vesúvio. A erupção do vulcão Vesúvio, né? Seus dias terminaram em desgraça e obscuridade, tá? Então você vê toda a trama formada para arruinar com Paulo, porque se converteu ao cristianismo, ao Deus vivo, né? Então depois nós vamos para o capítulo 25, onde Paulo apela para César, apela a sua liberdade, obviamente, para César. Vamos estudar a palavra do Senhor, refletir sobre o assunto e que graça e paz lhe sejam multiplicadas.